Olá a todos e a todas, é um grande prazer estar aqui com vocês. Realmente é muita coisa ocorrendo desde o início do ano, desde a ação militar na Venezuela, muitas outras coisas ocorreram. Nós temos aí ataques verbais contra o México, contra a Groenlândia, contra a Colômbia, nós temos aí protestos ocorrendo no Irã, nós temos aí reação na União Europeia, a aprovação final, depois de 26 anos, do acordo Mercosul-União Europeia, enfim, e diversos desdobramentos, a apreensão de um navio de bandeira russa no Atlântico, enfim, a coisa está que está, e isso só em 9 dias do início do ano, então imaginem como vai ser o ano de 2026. E eu, para não estar falando e repetindo as mesmas coisas, eu quero trazer coisas um pouco diferentes. E o que que eu fiz? Eu trouxe a análise aqui de dois documentos. A Estratégia de Defesa Nacional, publicada pela Casa Branca em novembro de 2025, e um documento que traz as bases do 15º Plano Quinquenal, que é aprovado pelo Comitê Central do Partido Comunista da República Popular da China em outubro de 2025. Esse plano quinquenal vai reger entre 2026 e 2030. Vamos analisar primeiro a Estratégia de Segurança Nacional dos Estados Unidos da América. Este documento tem vários eixos, né? O primeiro eixo é soberania e segurança nacional, controle de fronteiras e controle da questão da imigração, que nós já vimos durante o ano de 2025 e durante a presidência anterior do presidente dos Estados Unidos da América. Uma aposta total na força militar inquestionável, um empoderamento do exército e uma modernização tecnológica do exército e a dissuasão nuclear robusta. Continuar a manter a tecnologia mais forte do mundo, criar ou recriar uma base resiliente da indústria, dominar o setor energético e ser líder em aspectos tecnológicos. Aqui tem a ver com as novas tecnologias, inteligência artificial, sobretudo computação quântica, biotecnologia. E em aspectos ideológicos, retomar o patriotismo, o nacionalismo e o sentimento de orgulho com relação aos Estados Unidos da América, porque há toda uma crença que a infiltração da ideologia marxista, digamos assim, corroeu a sociedade americana e que essa sociedade americana não sente mais orgulho pelo país, pela nação. Continuamos rapidamente. Comércio equilibrado, aqui nós temos a questão das tarifas, né? Porque existe um conceito de que o comércio tem sido desequilibrado em desfavor dos Estados Unidos da América, então que deve ser recuperadas situações vantajosas para essa nação. A reindustrialização, o domínio energético e uma rejeição total às ideologias de mudança climática, então domínio energético, sim, no petróleo, gás, carvão, nuclear, o que for. Por quê? Porque isso tem a ver com a tecnologia e o domínio na tecnologia, revitalização industrial na defesa, né? Produzir sistemas de defesa modernos em escala internalizar as cadeias de suprimento de defesa e dominar as cadeias de suprimento críticas, né? O documento, ele divide em áreas de influência o mundo, né? Então, nós temos o hemisfério ocidental, composto pelas Américas e Groenlândia, de exclusiva influência dos Estados Unidos da América. E se proclama aqui a não intervenção e a não ação de potências externas à região. Se traz à tona a doutrina Monroe, de 1823. Eu fiz outro vídeo aqui falando da doutrina Monroe. Tá? Está tudo muito bem explicado, mas o conceito inicial da doutrina Monroe não é o mesmo que se estabelece aqui neste documento, o que eles intitulam de corolário Trump ou doutrina Monroe, que é justamente a afirmação dessa área de influência exclusiva dos Estados Unidos da América. Então, como eu disse, o mundo é dividido em áreas de influência. Na questão da Ásia, eles prezam pelo comércio, há uma política de dissuasão militar com relação à China e Taiwan, né? Construir um exército capaz de negar agressão em qualquer lugar da primeira cadeia de ilhas, né? São as questões ali da Ásia, e pressionar aliados como Coreia e Japão para que eles invistam mais em defesa.
No caso da Europa, existe toda uma crença de que é um processo de decadência e um apagamento civilizacional da Europa por conta das políticas migratórias equivocadas e novas ideologias que se infiltraram na sociedade europeia, e que o modo de apoiar a Europa seria através de partidos patrióticos que possam reconstituir esses valores perdidos. Ou seja, a Europa está meio que deixada à sua própria sorte. Não há aqui um interesse em investir na defesa. Inclusive, o documento, em vários momentos, fala de não carregar os fardos alheios, dizendo que os Estados Unidos foi custeando a defesa destes países e que eles têm que fazê-lo por sua conta hoje, eles têm que se fortalecer e se autodefender. No caso do Oriente Médio, nós temos toda uma questão também estratégica para os Estados Unidos, a visão de dominar justamente a questão energética, continuar com uma aliança forte com Israel, e se menciona a Operação Midnight Hammer, realizada no Irã, que agora está com protestos e pode ter aí uma mudança de regime, pelo menos para isso aponta, e a questão migratória para os Estados Unidos é muito importante, é uma questão que eles acham que destruiu a Europa, voltando à Europa, né? Vocês viram agora três casos no que vai do ano, um em Minneapolis com a morte de uma senhora, uma cidadã norte-americana que nada tinha a ver com a situação, morta pelo ICE, e duas pessoas, pelo menos feridas, eu não tive ainda notícia se estas pessoas estão bem ou não, em Portland, e protestos nos Estados Unidos. Então, uma situação um pouco instável por esta política de migração interna nos Estados Unidos. Indo ao documento da China, que são as bases para o 15º Plano Quinquenal, que será finalmente aprovado agora no início do ano, nós vemos que se reconhece nesse documento, na visão do Partido Comunista Chinês, as mudanças ocorridas na geopolítica global e essas incertezas crescentes nesse cenário internacional. Para isso, a China precisa assegurar, garantir a sua autonomia estratégica. Ou seja, nós temos os dois países proclamando nos dois documentos a importância da tecnologia e da autonomia estratégica por meio da tecnologia. O domínio tecnológico, eu não consegui mostrar todos os slides e toda a análise, porque eu resumi, nos Estados Unidos existe por meio de computação quântica, inteligência artificial e biotecnologia e investimento na defesa. E aqui nós temos a China falando a mesma coisa, exatamente a mesma coisa. Bom, as mudanças são momentâneas, a visão da China é uma visão milenar de séculos, é visão de longo prazo. Então, eles entendem que isto é uma contingência momentânea. Quanto vai durar, eles não sabem, mas eles apostam que as circunstâncias mudam. Inclusive, isso tem a ver, gente, com o taoísmo, a visão do taoísmo. O Tao é o todo e as circunstâncias mudam, porque a água, se a gente comparar o Tao com uma corrente de água, a água ela vai se adaptando. E isso que a China tenta fazer diante das incertezas. Há uma rejeição ao unilateralismo e ao protecionismo, e se reconhece que existe uma rivalidade crescente entre as potências. E há uma aposta importante ao mercado doméstico chinês e uma aposta no fortalecimento da demanda interna, e que por intermédio da demanda interna da população chinesa possa esta, digamos assim, contribuir em maior medida ao crescimento do PIB da China, né? E toda uma aposta também na melhoria da população. A China não abandonou o acordo climático, porque, como nós vimos no documento dos Estados Unidos, os Estados Unidos são contrários ao multilateralismo. Então, nestes dias, já no ano passado, os Estados Unidos deixaram vários acordos, e nestes dias deixaram mais de 60, a participação em 60 organismos, organizações internacionais, e deixaram um acordo climático. Então, realmente estão fazendo o que disseram no documento, estão seguindo uma trilha, né? No caso da China, a China continua, claro, no acordo climático e tenta ainda atingir as metas estabelecidas. E há uma aposta total na autossuficiência tecnológica, né? E um aprofundamento da reforma, porque estes planos quinquenais que são lançados pela China, eles tendem a uma coisa, que em 2049, 100 anos após a Revolução Chinesa, a China se transforme em uma grande nação socialista. É esse o objetivo do Partido Comunista Chinês. Uma aposta total na tecnologia que já vinha de antes, isto não é novo. A reforma ela vem desde 1978 com o presidente Deng Xiaoping. Vocês têm outros vídeos aqui falando da China, e vocês podem ver aí a transformação da China de uma
a fábrica do mundo, a um país em que começa a produzir os produtos com tecnologia chinesa e hoje uma aposta crescente na inovação. Tá? Eles apostam em tecnologia, em ciência e tecnologia aplicada, que seja aplicada na indústria, que seja aplicada no comércio, que seja aplicada em todos os aspectos da sociedade, inclusive na melhoria das pessoas. Há uma aposta total nas indústrias do futuro. Da mesma forma, os Estados Unidos também estabelece isso no outro documento, né? Tecnologia quântica, biomanufatura, biotecnologia e essa interface cérebro-computador. A China quer dominar esta área e quer dominar, por exemplo, também a área da energia limpa por meio dos carros elétricos, que vocês sabem que a BYD já ultrapassou a Tesla na venda no mundo de carros elétricos. E claro, acima de tudo isso, nós temos a inteligência artificial que também os Estados Unidos desejam dominar. Em termos internacionais de política externa, há uma aposta, digamos assim, no comércio, nas relações comerciais, no fortalecimento da presença da China por meios cooperativos, fortalecimento da moeda chinesa em contraposição à ideia dos Estados Unidos da América de fortalecer o dólar e fazer com que o dólar continue a ser a moeda usada nas transações comerciais internacionais. No caso da China, uma aposta no multilateralismo com fortalecimento e uma melhor governança da Organização das Nações Unidas. No caso dos Estados Unidos, a Organização das Nações Unidas não é nem mencionada e há uma visão contrária ao multilateralismo. Aqui, comparando os dois documentos rapidamente e para concluir, uma visão geral no plano quinquenal e no documento de National Security Strategy, nós temos aqui a visão geral da política externa. A China vê a política externa como um desenvolvimento nacional, estabilidade sistêmica e projeção gradual da influência global, evitando linguagem confrontacional direta. Já os Estados Unidos veem a política externa como um instrumento central de segurança nacional, com ênfase em competição estratégica e liderança global. Ou seja, a aposta total dos Estados Unidos da América tem a ver com manter a liderança global em todos os aspectos, tanto militar quanto econômica. Concepção da ordem internacional. No caso da China, a defesa da ordem internacional multipolar baseada no multilateralismo, na soberania estatal e na reforma das instituições globais. Já no caso dos Estados Unidos, defesa de uma ordem internacional liberal liderada pelos Estados Unidos com algumas instituições existentes, mas contrária a potências revisionistas. A visão sobre o multilateralismo, no caso da China, forte valorização do multilateralismo, especialmente via ONU, BRICS, G20 e mecanismo Sul-Sul, com ênfase em governança global. No caso dos Estados Unidos, multilateralismo seletivo, criando alianças tradicionais. Relação com o Sul global. Para a China é uma prioridade estratégica a cooperação econômica, infraestrutura, financiamento e diplomacia de desenvolvimento. Continuidade da iniciativa Cinturão e Rota. A iniciativa Cinturão e Rota, que Belt and Road Initiative, é a nova Rota da Seda, é uma iniciativa lançada pelo presidente Xi Jinping, que tem a ver com projetos logísticos e de investimento chinês fora da China, em muitos países da África, do Sudeste Asiático, também da Europa e na América Latina, que tem a ver com investimento em logística, em fortalecer áreas de logística, por exemplo, um porto no Peru, tá? Com a criação de trens de alta velocidade nesses países e investimento em telecomunicações, tudo com moeda chinesa e investimento direto chinês nesses países. No caso dos Estados Unidos, relação instrumental com foco em contenção da influência chinesa, promoção de democracia e segurança nacional, um discurso sobre segurança internacional, segurança entendida como integral, desenvolvimento econômico, estabilidade social e segurança internacional são interdependentes. Esse é o conceito da China. Já nos Estados Unidos, a segurança é entendida como central, hierarquizante, com clara identificação de ameaças estatais e não estatais. Isso é interessante, né? O tratamento de grandes potências, no caso da China, linguagem prudente, defesa e coexistência pacífica, rejeição explícita à lógica de Guerra Fria. Já no caso dos Estados Unidos, identificação direta de rivais estratégicos, especialmente China e Rússia.
Tratamento de grandes potencias, ya leímos, economía y política externa económica orientada a resiliencia, innovación tecnológica y cadenas productivas seguras y expansión de mercados. No caso dos Estados Unidos, prácticamente a mesma coisa, porém, aqui se estabelece o uso de instrumentos econômicos como sanções e outros instrumentos de controles para dominância em política externa. A visão sobre tecnologia e geopolítica, a tecnologia, no caso da China, é vista como base de soberania nacional e da projeção internacional, mas com um discurso cooperativo. No caso de tecnologia e geopolítica, a tecnologia é vista como base da soberania nacional e da projeção internacional, mais um discurso cooperativo, no caso da China, e a tecnologia é tratada como campo central de rivalidade estratégica com políticas explícitas de contenção tecnológica, no caso dos Estados Unidos. O discurso normativo do caso da China, ênfase em respeito à diversidade de modelos políticos e rejeição à imposição de valores. E nos Estados Unidos, promoção ativa da democracia, direitos humanos e valores liberais com eixo da política externa. E o estilo diplomático, no caso da China, é gradualista, pragmático, orientado à estabilidade a longo prazo. E no caso dos Estados Unidos, assertivo, estratégico e orientado à dissuasão. Gente, está muito claro, pelo que nós vemos em ambos os documentos, que há aqui uma rivalidade muito grande, inclusive chocam as visões no sentido de que ambos querem a mesma coisa. E se ambos querem a mesma coisa, existe aí uma rivalidade, uma disputa que é considerada uma disputa pelo domínio do conhecimento. O domínio do conhecimento é nada mais e nada menos que o domínio ou a autoridade do conhecimento, o domínio da tecnologia e da ciência. Estamos falando de inteligência artificial, estamos falando da computação quântica, estamos falando de biotecnologia, de biomanufatura, de vários outros aspectos e de defesa nacional. Nesse sentido, a política externa dos Estados Unidos está alinhada com o que está contido nesse documento de estratégia nacional lançado em novembro de 2025. A operação da Venezuela tem a ver com cortar, depois de 26 anos de governo chavista, os laços da Venezuela com a China, com o Irã, com a Cuba, com Nicarágua e com a Rússia, e garantir se apoderar da base produtiva da Venezuela, o petróleo e de outros minerais que a Venezuela tem, jacimentos de ouro, prata, terras raras, diamante, tem outras coisas que servem aos interesses dos Estados Unidos, não só para os Estados Unidos manter a moeda dólar nas transações comerciais, porque agora, se apoderando do petróleo da Venezuela, os Estados Unidos garantem que a comercialização do petróleo da Venezuela vai para onde eles desejarem e, ao mesmo tempo, será feita em dólar, que é a moeda que eles querem manter como moeda de padrão internacional, mas também eles garantem que tem energia, ou terão, né, energia suficiente para continuar com o processo de avanço tecnológico, porque quem ganha essa corrida tecnológica ganha o jogo. É isso que está realmente aqui colocado. No caso da China, obviamente ela é prejudicada com a ação da Venezuela e a China tem que procurar outros fornecedores de petróleo. A China já tem uma diversificação dos países fornecedores de petróleo, porque a China não é autossuficiente em petróleo. E a China necessita de energia. E também para continuar nessa corrida e tentar a liderança mundial na área de tecnologia, a China também precisa de energia. Então, correndo, a China deve ter ido procurar outras fontes, outros fornecedores de petróleo, e, por exemplo, um deles, não é o maior, mas um deles é Irã. E Irã, nós estamos vendo o que está ocorrendo. Então, há aí uma espécie de cerco, né? De começar a cercar por um lado ou por outro, ou fazer com que o domínio, como está escrito no próprio documento, o domínio do hemisfério ocidental seja americano e que também o acesso às fontes energéticas sejam cada vez mais difíceis para potências que não são da região e também para outras regiões de importância, como, por exemplo, o Médio Oriente. Já no caso da China, há uma visão mais cooperativa. Como a China tem uma visão de longo prazo, a China ainda acredita nos organismos multilaterais, acredita que deve existir uma reforma desses organismos multilaterais, com uma maior participação, por exemplo, que represente o que foi a mudança da geopolítica global, por exemplo, os BRICS.
e dentro dos BRICS se falava já de usar outra moeda, por isso que os Estados Unidos também agrediam o Brasil. E o Brasil, quem falava era o presidente do Brasil, falava de usar nas transações comerciais entre os BRICS outras moedas. E hoje, dia 9 de janeiro, nós temos uma novidade, que é alguma reação da Europa, porque evidentemente não é possível, a Europa parece que está num umbral, alguma coisa muito estranha, não há uma reação coerente dos líderes europeus, mas hoje houve uma reação com a aprovação do acordo União Europeia-Mercosul depois de 26 anos. De 26 anos. Gente, terminamos por aqui, vou trazer mais novidades. Se vocês gostaram da análise, deem um like, me custou fazer esse vídeo, viu, gente?